Queridos, a reunião não começa quando começa e não termina quando termina. Quando é que começa a reunião? É quando starta o louvor? Quando que começa a reunião da igreja? A reunião da igreja começa onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente. Ali é uma reunião da igreja. Ali é um ambiente de manifestar dom. Ali é um ambiente de louvor. Ali é um ambiente de edificação. E quando termina, nós desligamos a chave, terminou a reunião, terminou o encontro. Não, irmãos, nós seguimos juntos na comunhão, nos alegrando. Nós temos que aprender cada vez mais a santificar nossa comunhão, para que seja sempre um tempo de edificação. Quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, é importante que a gente faça aquilo que a palavra diz de examine-se o homem a si mesmo. É um autoexame sob a perspectiva do exame do alto. Mas não pode acontecer o que uma vez aconteceu com um casal, onde um dos dois cônjuges estava assim, essa palavra é para minha vida. Essa palavra é para minha vida. Essa palavra é para minha vida. Aí olhou para o lado, não é minha vida. Nós temos que olhar para a palavra aplicando para nós. Amém? Um irmão fez menção aqui da experiência de Isaías no capítulo 6. Ele tem aquela visão, anjos de 6 asas e tapavam o rosto diante da santidade de Deus. E bradavam, santo, santo, santo é o Senhor. Esse é o principal atributo exaltado de Deus nas Escrituras. Nunca vamos ver anjos dizendo que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, embora Deus seja amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas que Deus é santo, 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 o seu amor é santo, sua misericórdia é santa, sua justiça é santa. Santidade permeia todos os atributos de Deus. E é interessante porque essa santidade e glória de Deus, quando Moisés pergunta para o Senhor, Senhor, o que nós vamos dizer quando me perguntarem a teu respeito? O que eu vou dizer para o povo de Israel? Qual é teu nome? Aí o Senhor diz, eu sou o que sou. Ele não podia apontar para nada fora de si, porque qualquer comparação seria diminuí-lo. Deus é incomparável. Ele só pode apontar para si mesmo e dizer, eu sou o que sou. O tetagrama Yahvé, YHWH. O nome impronunciável de Deus diz que um judeu ortodoxo não cita, quanto muito, 2 vezes o nome de Deus no ano todo. Tamanho peso de glória que esse nome carrega. E toda essa santidade e glória de Deus é encarnada na pessoa de Jesus. E em Jesus Deus pode dizer, é assim que eu sou. Porque ele é a expressão exata de Deus. De maneira que, se nós quisermos conhecer Deus, olhemos para Jesus. Uma vez Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. E nós vemos esse Deus encarnado, Criador de todo o universo. Queridos, diz que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo. Já pensou pegar um punhado de areia e ficar contando grão por grão? Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todos os desertos e praias da terra. E diz que Deus chama todas elas pelo nome. Nenhuma delas vem a faltar, por ser ele grande em força e forte em poder.
Do macro-universo ao micro, nós temos trilhões de células em nosso corpo, cada uma delas com um fio de 1,70 m de DNA dentro do corpo. O que tem de fio no nosso corpo daria para dar várias voltas na Terra. Alguns desses fios são meio desencapados. O Senhor é majestoso. E nós vemos Jesus, o Deus encarnado, o homem perfeito, sentando com os pecadores, sentando com os rejeitados. Como eu gosto daquele exemplo do Senhor, quando ele toca em Bartimeu. Os leprosos, quando andavam, as pessoas tinham que sair de perto, tocavam um sino, sinalizavam, leproso, leproso. Quem tocava num leproso ficava imundo. E Bartimeu chega para o Senhor, e o Senhor diz: o que tu queres que eu te faça? E aí diz que o Senhor tocou em Bartimeu. Ele podia só dizer, né, está curado, como tantas outras vezes. Mas eu creio que quando ele toca em Bartimeu, e diz no original tocar é um tocar pegado. Quanto tempo aquele homem não era tocado por ninguém, não recebia um abraço? As mãos que formaram o universo tocou naquele homem rejeitado, desprezado, sem valor. E ele é totalmente curado da sua lepra, e eu creio que da sua alma, da sua rejeição. O Senhor está tocando no teu coração esses dias. Eu tenho experimentado o toque do Senhor, o andar do Senhor. Queridos, isso não pode ser produzido pela mão do homem. O Senhor tem passeado entre nós. Obrigado, Senhor. Bendito o teu nome. Lá em Mateus 7, fala a respeito dos homens que, embora foram usados por Deus, foram reprovados por Deus. Interessante que, quando chega naquele julgamento, diz que muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, não temos nós em teu nome expulsado demônios. E o Senhor vai dizer, ele não questiona o fato deles terem operado todas aquelas coisas. Mas o Senhor diz assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Essa palavra conhecer no original é ginosco, que é a mesma palavra utilizada para a intimidade do homem com a mulher. Apartem-se de mim, vocês que não tinham intimidade comigo. Mais do que ser usado, queridos, o Senhor nos chama à intimidade, para que sejamos usados e aprovados por Deus. Eu queria abrir com vocês a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8. Vamos ler o capítulo. Diz assim: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale,
ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem ele estas abominações que fazem aqui, para que ainda me encham, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Queridos, o Senhor tem ciúmes do seu povo porque nos ama com amor eterno. Ele quer que o olhar da sua noiva, seu coração, sua atenção estejam totalmente voltados para ele. No versículo que lemos, 16, há cerca de 25 homens de costas para o templo, voltados para o Oriente. O Oriente, nós vemos em Gênesis que foram por onde os povos foram se espalhando. Representa o mundo. Para mim, isso representa o que é idolatria. De costas para Deus, voltados para o mundo. E aqueles homens estavam assim, e para mim, isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5. Abra comigo, vamos ter uma atenção aqui para esse texto. Podemos, para ganhar tempo, acompanhar aqui no telão. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Tiago estava falando que a Escritura afirma que o Espírito tinha ciúmes por nós. E a única vez que aparece nas Escrituras o ciúme de Deus é em Ezequiel 8. Tiago faz menção que os ciúmes do Espírito é essa amizade com o mundo, causa o ciúme no Espírito. Isso é algo muito sério. E, de fato, conferem as Escrituras, porque ambos estão falando de coisas semelhantes. Se o Senhor se entristece quando nos voltamos para outras coisas e deixamos que elas tomem o seu lugar no nosso coração, nós temos que entender uma coisa, queridos, que o mundo é inimigo de Deus. A palavra diz em João, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou nós viramos as costas para o mundo e nos voltamos para Deus,
Aliás, é por isso que nós usamos o termo se converteu. Já ouviu essa expressão? Ah, fulano se converteu. Por que se converteu? Nós tomamos um rumo de 180 graus. Estávamos voltados para o mundo, amando o mundo, escravos do mundo, e nós somos tirados desse mundo e nos voltamos para Deus de costas para o mundo. Não tem como conciliar duas coisas. Ou nos voltamos para o mundo e viramos as costas para Deus, ou vice-versa, porque são lados opostos. Em 1 João 2, 15 e 16 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. Como assim? Eu sempre ouvi que Deus ama todos. Deus ama todos, mas não ama tudo, irmãos. A palavra diz que tudo, diz assim, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Se isso poder ficar cunhado em nosso coração, irmãos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E, queridos, o que o diabo tem usado para atrair as pessoas para usufruir da glória do mundo? Você sabe o que é o que o diabo tem usado para levar as pessoas a usufruir da glória do mundo? Existe uma única exceção onde a palavra Kyrios, que é Senhor, não é usado para Jesus. Kyrios é dono de escravos. Era a máxima indiscutível autoridade. Título dado aos Césares, os discípulos logo internalizaram e viram que só Jesus era digno desse título. Mas a palavra diz, e nós podemos ler lá em Mateus 6,19. Vamos ler juntos ali. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. O versículo que parece que foi rasgado. Olha para o irmão que está do lado e diz: não acumuleis para ti tesouros sobre a terra. Mas então onde nós vamos acumular? Na nuvem? Mais ou menos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Sempre usamos esse texto, às vezes, para falar de moralidade, de impureza. Você percebeu que esse texto dos olhos está entre duas partes que falam sobre riqueza? Olha o que diz: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Que o Senhor santifique nosso olhar, passe o colírio santo dele. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra de servir a dois senhores, ela está alinhada com o ciúme de Deus. Porque é um ou é o outro.
Nós vemos as pessoas do mundo se dedicando pela riqueza, se desgastando pela riqueza, se sacrificando, sacrificando tempo, sacrificando família, tantas coisas em nome do dinheiro. A propaganda do mundo é ter. Se tu não tem, você não é. Você é o que tem. Sendo que a palavra diz que o homem não consiste nos bens que ele possui. E hoje é interessante porque tempos atrás era muito difícil ter acesso a ter muitas coisas. Isso eu estou dizendo década de 90 para trás, irmãos. Para ter uma linha telefônica, eu brinco que era um pato de porco-espinho gêmeos. Era entrar numa fila, era um negócio. Bom, quando tu ia para algum lugar de carro, lá no sul era Listel, não sei se aqui se chamava Listel também, mas tu tinha que pegar um mapa naquelas páginas amarelas lá e ficar vendo como é que fazia para chegar. Quantos números de telefone tínhamos gravados na cabeça? Hoje eu não sei direito, mas eu tenho que lembrar da minha esposa. E o meu! E hoje, esses tempos, eu parei num semáforo, vem uma pessoa pedir esmola com a maquininha de cartão. É a modernidade. O cara não tem nada, mas tem acesso a ter tudo, mas tem que vender só a alma. Eu estava testemunhando para o Diego de um pastor querido que eu conheço, de outro ministério, em outra cidade, e ele estava com a sua esposa e construíram um padrão de vida. Casa, carro, um monte de coisa. Só que no meio do percurso, e obviamente isso comprometeu a renda deles por muito tempo, dos dois trabalharem. Aí o que aconteceu no meio do percurso? Filhos. E a filha dele está com síndrome de pânico por causa da ausência dos pais na casa. E eles não podiam cuidar da filha porque ficaram presos a um padrão de vida. E junto com isso veio o chamado de Deus para o ministério. E ele se angustia com isso. E uma luta com isso. Quantas pessoas estão assim hoje? Esse tempo eu fui no cardiologista. Minha esposa pediu, porque eu comecei a correr, ela disse, você vai ver seu coração, como é que tá? Algumas esposas vão olhar para lá e dizer, e o meu cardiologista diz que a maior parte dos problemas do coração vem de estresse, e a maioria das pessoas que eu atendo, o estresse é em detrimento do dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Por causa de um padrão. Ter é o novo Deus desse século. Temos que ter cuidado com isso. Eu queria olhar com vocês um pouco. Tem um texto lá em 1 Timóteo 6:8, que vai na contramão do padrão desse mundo. Pode me acompanhar na tela, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Oh, aleluia! As pessoas não se contentam com isso aqui. Ah, não, só tem o que comer, o que vestir. Está contente? É. Os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, foge dessas coisas, foge dessas coisas. Olha para o irmão que está do lado e diz, foge dessas coisas. O nosso contentamento é a presença de Deus. O primeiro texto que memorizei das Escrituras foi Mateus 6,33.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, o que haveis de comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E o Senhor está ensinando os discípulos sobre isso. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Eu cuido, eu sustento. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Desembaraça isso do coração para buscar em primeiro lugar o reino. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com esses embaraços na nossa fé. Isso aqui tem sido um embaraço para muitos para correr a carreira que está proposta. Ah, meus irmãos, se a igreja despertar para isso, aleluia. Nós vemos que quando o pecado entrou, as cidades começaram a se desenvolver a partir de Caim, fugindo de Deus. Queridos, as estruturas das cidades carregam esse DNA. Uma tentativa frustrada de adaptação de uma vida independente de Deus. Estou fugindo de Deus, não vou andar com Deus, então vou construir uma vida sem Ele comigo mesmo aqui, e assim as cidades foram se desenvolvendo. Tem um texto lá em Gênesis 4, 20 e 22, acompanha no telão para ganharmos tempo, diz assim: Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo um instrumento cortante, bronze e de ferro. Aqui vemos o desenvolvimento das artes, da tecnologia, da cultura. Isto vai se desdobrar num nível tal de iniquidade que quase levou a nossa raça à extinção. Em Gênesis 6, queridos, 5 e 6, nós vemos na primeira vez na palavra Deus triste. Lembra que Deus está feliz na criação? Viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus isso que era muito bom. Gênesis foi escrito em forma de poema, expressando a alegria de Deus na criação. É como um pai preparando um berço, preparando o quarto para a chegada do filho. Que Adão era filho de Deus, nós lemos isso em Lucas. A imagem de Deus o criou. E aí chega em Gênesis 6, 5 e 6, diz que o Senhor olhou e viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. E se arrependeu Deus de ter feito o homem. Esse se arrependeu, essa palavra, é um profundo pesar, é uma tristeza de Deus. E Deus diz: eu vou acabar com tudo isso. Graças a Deus por Noé, figura de Cristo. E aí aparece Noé, homem justo e bom, homem que andava com Deus. E Deus diz: eu vou dar uma segunda chance. Nós somos chamados a morrer para esse sistema do mundo que persiste até hoje. Santidade é viver uma vida separada para Deus. Olha o que Jesus falou em João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Depois Mateus 16, 26. Porque que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? É um paradoxo, e eu amo esses paradoxos na palavra. Para ganhar tem que perder. E aquele que procura preservar, perde a vida eterna. Eu tenho um amigo meu que ele vai para países perseguidos, Cazaquistão, aquela janela 10x40, quem conheceu o Ministério Portas Abertas sabe, onde a perseguição é grave, é difícil. Eles vão lá, tiram famílias do tráfico, crianças do tráfico humano, famílias da escravidão, e a custo de perder a vida, já tiveram que fugir, situações de fato de muito perigo, e ele me contando:
Japa, demorou 6 anos para minha esposa ir comigo, porque ela tinha medo de morrer. E eu percebi como nós somos apegados à nossa vida aqui. Ele me disse, como nós somos apegados à vida aqui. E eu percebi o que ele falou, porque ele disse, Japa, vamos junto. Eu disse, vamos orar. Eu tô orando, irmãos, tô orando. Mas eu me ofereci para o Senhor. Eu vi como uma porta, como Deus tem nos aberto a porta a essas regiões. Glória a Deus. E eu lembro daquilo que está lá em Atos 20, 22 e 24. Paulo constrangido em seu espírito, nós lemos esse texto entre os obreiros, quando Paulo de Mileto chama os presbíteros de Éfeso, é uma despedida, é uma última palavra, e ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Vamos dar um pause aqui. O que diria um evangélico dos nossos dias? Chega assim, tu nem sabe. O Espírito me disse algo. É mesmo uma nova casa? Uma viagem? O que o Espírito está te dizendo? Paulo diz que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito Santo fala isso. E Paulo diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo era um homem de projeção no seu tempo, um homem de uma mente prismática, enciclopédica, poliglota, passeava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano, tinha o green card da época, que era a cidadania romana, o que conferia a ele muitos privilégios. Ele tinha tido uma criação cultural privilegiada, criado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, que foi o maior rabino, um dos maiores rabinos do seu tempo. Mas quando ele vê a glória do Cristo ressurreto, ele considera tudo como perda, como refúgio no original esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. E fala da comunhão dos seus sofrimentos para, de algum modo, alcançar a vida eterna. Não foi esse o mesmo sentimento que nós lemos antes de Moisés, que preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus? E quando fala a respeito da galeria dos heróis da fé, homens que foram apedrejados, mortos, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, homens dos quais o mundo não era digno, diz que o Senhor preparou coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, lá no fim de Hebreus 11 diz, não fossem aperfeiçoados. Eles olharam a promessa distante, o cumprimento da promessa em Cristo Jesus, e saudaram e disseram, eu sou parte daquele povo que está reunido em toda parte, o povo bendito de Deus, aqueles macaenses, aqueles gaúcho maluco, aqueles todos lá que Deus alcançou, aleluia. Eles viram o cumprimento da promessa. Diz que o Senhor, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Todos os discípulos, com exceção de João, foram mortos pelo viés do martírio. A história diz que Pedro estava entrando para... Ele estava fugindo da perseguição. E quando ele estava fugindo da perseguição, ele teve uma visão que eu creio que ecoou aquilo que Pedro, na verdade, nos representa, né, irmãos? Eu creio que tem um Pedro debaixo da pele de cada um de nós. O Senhor diz assim, no final do livro de João, olha para Pedro, Pedro, um dia
vão te levar para onde tu não queres ir. E aí diz que era significando o tipo de morte que Pedro ia morrer. Aí Pedro olha para João, e aquele lá? Aquele lá, deixa ele comigo. Tu, porém, me segue. Aí diz que nessa ocasião, que Pedro estava fugindo da perseguição, ele vê o Senhor entrando na cidade. E diz que ele pergunta, Senhor, onde é que tu está indo? Dar a minha vida. E ele entendeu que era uma visão espiritual e ele voltou e não fugiu. Pegaram ele. Quando pegaram ele para ser morto, ele disse, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Lembro que quando eu me converti no início do ano de 2004, num centro de recuperação, minha mãe orava por mim. A palavra mais adequada para me descrever era impossível. Eu chegava nas madrugadas, nas festas, e contra toda a probabilidade humana, minha mãe colocava as mãos sobre a minha cabeça. Eu dormindo, definhando nas drogas, ela dizia assim, vai ser um homem de Deus. Eu tenho uma frase para mim, pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. É uma frase missionária que a obra de Deus começa difícil, fica impossível, então se realiza. E numa determinada noite, minha mãe, por minha causa, desenvolveu uma úlcera nervosa a ponto de que ela vomitava sangue por minha causa. E eu, alucinado com aquela vida que levava, numa situação muito difícil, numa determinada noite de algo que aconteceu, eu voltei, a minha mãe ligou pro meu celular, atendi o celular no bolso sem querer, ela ouviu tudo que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, ela estava vomitando sangue, estava a tal ponto que ela disse, filho, ou você muda ou você vai ter que sair de casa. E eu, mãe, eu vou sair de casa. Já sei como funciona a rua, já sei como é que vai ser. Aí arrumei minhas coisas, peguei minha mala para sair de casa. Irmãos, não sei o que aconteceu. Me veio um lapso de lucidez e eu olhei para minha mãe, olhei para aquela cena de tristeza na minha família, que eu estava me destruindo e não me dando conta que estava destruindo aqueles que me cercavam. E aí eu disse, mãe, eu larguei a mochila e disse, mãe, eu preciso de ajuda, eu quero mudar de vida. Até aquele ponto eu achava que eu conseguia administrar a situação. Quando isso aconteceu, ela ligou para um centro de recuperação de irmãos e a missionária lá, que se chama Noemi, atendeu o telefone e disse assim, tá lotado, nós não vamos poder receber teu filho. Não tem lugar para ele, nós estamos cheios de gente aqui. A minha mãe desligou e ligou para um dos pastores da congregação, que ligou lá para a missão, porque eles têm uma história de amor de longa estrada, e por consideração ao pedido desses irmãos, a, a Noemi disse, tá bom, traz esse rapaz aí, vai que dê alguma coisa na vida um dia. E eu comecei dormindo num colchão no chão. Eu era o improvável, nem lugar tinha para mim, mas a palavra diz para não desprezar os humildes começos. Eu estava lá querendo dar um tempo para a cabeça, queria administrar a situação, baixar a poeira, mas eu ainda estava atraído pelo pecado. Mas lá eu tive o meu encontro com o meu Senhor. O que eu não esperava aconteceu, e eu até hoje não consegui achar palavras capazes de descrever a glória daquele momento. A sensação que eu senti, a paz que eu senti. Eu só sabia chorar e orava do meu jeito, com a voz baixinha, a cabeça baixa. Com as minhas palavras eu me entreguei para o Senhor. E ali houve uma marca profunda de Deus, diferente das drogas que tu tem que usar para ter um momento de prazer e depois tu vai para uma depressão. Eu senti uma paz e no outro dia eu estava com aquela paz. Aí eu olhava, será que vai sair de mim essa paz? E aí aquela paz, no outro dia ainda tinha aquela paz. E se passaram todos esses anos, irmãos, e essa paz tomou meu coração. Nós não podemos perder a contemplação do Senhor.
Nós não podemos estar com a mente intoxicada, a alma agitada, ansiosa, muitos pensamentos e sentimentos. Mas a gente não consegue aquietar nossa alma para ler, orar, adorar. Muitas vezes o tempo gasto com entretenimentos vai tomando e avançando mais espaço da nossa atenção do que a nossa comunhão com Deus. E a palavra diz, porque vós, irmãos, em Gálatas 5,13, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Muitos desvios começam com a liberdade que nós damos para a nossa própria carne. Como um navio em alto mar, um pequeno desvio que nós vamos permitindo, lá na frente se tornam quilômetros do alvo desejado. Nós não podemos cair no erro de subestimar a nossa fraqueza. Quando o Senhor diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, onde é que está a ênfase, irmãos? Na prontidão do espírito ou na fraqueza da carne? O Senhor não disse assim, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, eu quero, eu vou. Mas vigiem comigo porque a carne é fraca. Por isso a palavra diz, andai no espírito, lá em Gálatas 5, 16, 17, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É uma guerra que nos acontece e por isso a cruz precisa operar. É como uma vez eu ouvi uma história de um missionário que pregou o evangelho num lugar, a pessoa se converteu. Depois de tempos que aquela pessoa se converteu do paganismo, se eu não me engano, era na África. Depois de um tempo, ele voltou para lá e chegou lá, perguntou para aquela pessoa, foi visitá-la, como é que estava a fé dela, foi verificar. Ele disse: Olha, eu estou em luta, porque parece que tem dois leões lutando dentro de mim. Um leão quer voltar para aquela velha vida, o outro leão quer viver essa nova que tu me pregou do evangelho. Com a sabedoria de Deus, aquele homem disse: o leão que você alimentar é o que vai ficar mais forte e é o que vai vencer. A carne milita contra o espírito, porque são opostos entre si. Não alimente a carne, meus amados irmãos. Nós vivemos todo o tempo com o diabo alimentando e inflamando a nossa carne. Mas nós temos que crucificar a carne para andarmos no espírito. E nós só podemos isso pelo espírito. Andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Querido, isso não é ir para um mosteiro. Eu não quero jamais e de forma alguma que os irmãos pensem em termos legalistas. Não é pela força do braço humano. A palavra diz, logo já não sou eu quem vive, em Gálatas 2,20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E agora eu quero que você preste atenção numa coisa que aconteceu lá nos tempos bíblicos, mas que continua essa mesma atitude da velha natureza com relação à nossa fé. Paulo está combatendo o engano, e lá em Gálatas 6, 12 a 14, diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os discípulos estavam sendo tentados a se circuncidarem para não serem perseguidos e por causa da ostentação da carne. Hoje a circuncisão mudou de roupagem. As outras coisas estão sendo feitas, para amenizarem o impacto de nos identificarmos com Cristo, o impacto da santidade.
E ele condenava essa atitude de amenizar esse impacto da nossa identidade. Deixa que os homens zombem. Deixa que eles protestem, persigam, zombem da nossa fé. Isso será uma glória para nós. O Senhor falou lá em Mateus 5, 11, 12: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tinha uma vez um irmão tinha um grupo na casa, e aí eles iam receber um contato. E aí o pessoal, em vez de impactar pela santidade, isso não é lá em Porto Alegre, isso é em outra cidade. Pessoal, não, vamos colocar uma música secular aqui, uma bebida ali, para que ele se sinta à vontade. Então vamos ficar mais parecido com o mundo possível para que ele não se sinta escandalizado. Quando aquele contato foi, era piada, era assuntos que não tinham nada a ver, eram coisas que não concerniam ao reino de Deus. Quando aquele rapaz saiu, ele falou para o seu amigo: olha, não tem nenhuma diferença entre vocês e a turma que eu ando. A palavra diz em Provérbios 25, 26, como fonte contaminada ou nascente poluída, na NVI, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Não tenha medo de se posicionar, meu irmão, pela santidade, pelo reino de Deus. Eu fui conquistado pela diferença que é o reino de Deus. Que a luz de Jesus brilhe para expor todas as trevas e engano. Isso não é limitar nossa liberdade com o jugo de legalismo para alcançar a graça de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós somos salvos pela graça, nós vimos isso. Não é criar um monte de regras sem sentido. Eu creio que nós estamos indo para o tempo do fim, meus irmãos. E essa admoestação que é da parte de Deus tem um objetivo, que é a santidade no meio do seu povo. A fidelidade ao nosso Senhor, que é digno. E eu queria discernir algumas coisas com vocês que o diabo tem usado para contaminar e levar as pessoas para esse estado de mornidão que nós vimos hoje. Alguns vão dizer no final, amém, mas não tem problema, queridos. Eu quero encorajá-los àquilo que é mais excelente, a um padrão maior. E nós precisamos ter alertas, porque em 2 Coríntios 2:11, Paulo diz assim, para que Satanás não alcance vantagem. Depois eu vou falar desse contexto. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo não ignorava os desígnios de Satanás. Seus ardis, nós não podemos ignorar. O diabo tentou duas pessoas que não tinham pecado. Um caiu e outro não. Mas ele usa sempre a mesma armadilha. Distorcer a verdade em prol do bem-estar próprio, colocando em dúvida o caráter de Deus. O inimigo vai querer o bem da tua carne, que é inimiga de Deus. Por isso, a palavra diz em Romanos 8, 7, 8, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sei que vocês conhecem muitos testemunhos do irmão Ivan Baker. Um deles, uma vez, ele teve lá na casa de um dos pastores em Porto Alegre. E um dos pastores ofereceu para ele a melhor poltrona. E ele olhou para aquela poltrona e disse assim: "Ana, você está nessa poltrona. Mas por quê? Porque é nessa poltrona que morrem os missionários." O diabo tem usado, principalmente, queridos, eu quero falar de duas coisas, mas hoje eu vou ficar em uma só, mas se Deus permitir, vamos falar da outra. É a contaminação da mente. A mente é o campo de batalha, irmãos. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5. E eu vou pedir
para que vocês façam uma força para acompanhar e dar atenção ao que a palavra está ministrando sobre nós, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É uma linguagem militar, irmãos. Está falando de levar cativo, destruir fortaleza, anular sofisma, para pegar o pensamento e levar ele cativo a Cristo. A mente é um campo de batalha. Sofismas, fortalezas, são enganos que o diabo distorce para que a gente pense que aquilo é verdade. E a fortaleza é o argumento que cerca esses enganos e protege eles na nossa mente. Depois, em Efésios 6, vocês conhecem o texto da armadura de Deus. Fala de se cingir com a verdade. Paulo usa a figura de um soldado da armadura, mas está falando de verdade. Está falando de evangelho, palavra de Deus, oração e súplica, fé, salvação. E ali diz que o diabo nos ataca com dardos inflamados. É aquelas flechas que eles usavam com fogo na ponta para incendiar cidades. Nós não podemos impedir que um pássaro voe na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele pouse e faça ninho. O diabo lança pensamentos. E por que o pensamento, queridos? Porque o pensamento é o leme da vontade. Adão e Eva tinham a vontade santificada antes da queda. Mas o diabo lançou pensamentos que levou Eva a ter uma vontade para um lado contrário à vontade de Deus. E nós podemos ver o exemplo de um profeta usado por Deus, conversava com Deus, Deus falava com ele, mas ele servia a Deus sem vontade. Como é possível isso? Um profeta servir a Deus com uma vontade doble. Balaão, irmãos. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Deus diz para Balaão: não, Balaão, esse povo é abençoado, eu não vejo iniquidade em Jacó. Contra as tendas de Israel não vale encantamento. É o meu povo, é a menina dos meus olhos. O Senhor ainda diz para Balaão não fazer aquilo. Aí Balaque, os mensageiros voltam, Balaque oferece uma recompensa maior, e aí Balaão tenta conciliar as coisas e ora de novo para Deus. Aí quando ele ora a segunda vez, Deus diz assim, tá bom, vai Balaão. E Balaão vai. No que Balaão está indo, um anjo aparece contra Balaão no caminho. A mula tem que falar com Balaão, senão... E ele fala com a mula e não percebe que a mula estava falando com ele. Quando a pessoa está obstinada, meu irmão, não consegue ver os sinais de Deus. Já viu uma pessoa obstinada? Diz que Balaão amou o prêmio da recompensa. Ele deu um dos piores conselhos que a palavra diz depois lá em Apocalipse, o conselho de Balaão. Balaão é morto e ele dá um conselho, olha, já que o povo de Israel não pode ser abençoado, não pode ser amaldiçoado, não tem lado onde eles possam ser atacados, leva eles ao pecado. E aí o povo se contamina com as moabitas que levam os homens à idolatria e o mal atinge o povo de Deus. Você vê, queridos, como que nós temos que cuidar nossos pensamentos. Não tem coisa pior de a nossa vontade estar num lado contrário ao que Deus nos chama. Eu leio a Bíblia sem vontade, eu oro sem vontade, eu vou na igreja sem vontade. Já pensou que alguém estar com a pessoa sem vontade de estar com ela? Que drama, que ruim. A pessoa está ali contigo, mas não está contigo. Está olhando, mas ela já está com a mente no próximo compromisso, no que tem que fazer. Meus irmãos, Deus guarde o nosso coração disso.
Nós vamos vendo na história o progresso da iniquidade e existe, queridos, para mim, o freio da iniquidade no mundo. Para mim, sempre foi a família. Família é o freio da iniquidade. Família como Deus criou. Povos antigos que viveram um nível de iniquidade grande, como Sodoma e Gomorra, nós vemos que provavelmente não havia família nos moldes de Deus. Não havia princípios e valores nenhum. Ninguém era de ninguém. E a palavra diz que aquilo foi registrado como advertência para todos os que querem viver impiamente. E nós vemos com a chegada do Senhor o cumprimento da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12:3. O mundo inteiro foi abençoado com o cristianismo, lugares onde o cristianismo não entrou, ainda tem poligamia, tribos ainda são canibais, ainda há atrocidades, mas nós temos visto hoje que o diabo tem se levantado para destruir com a família. E pela destruição da família, nós temos visto a precocidade do pecado. De uma geração para outra, a coisa mudou completamente. De uma hora para outra, irmãos. Eu tive agora há pouco tempo um trabalho que temos de evangelismo nas escolas. O Deco já esteve conosco lá em Porto Alegre, numa das escolas. Uma vez nós estávamos no encontro, tinha uns 400 jovens. E nós pregamos o evangelho e fizemos um apelo e vários deles vieram chorando. Nós vimos uma linha de irmãos abraçando, chorando, ministrando com vários deles. E uma das moças chegou para mim e disse assim: tio, eu todos os dias sorrio por fora, mas eu choro por dentro. Eu me corto. E ela mostrou automutilação. Uma coisa que eu nunca vi: suicídio, automutilação. Isso hoje tem sido normal nas escolas, porque as crianças não têm referência familiar. O pecado já começa antes. Eu nunca vi na escola o que hoje há na escola de pecado, irmãos. Isso foi entrando, foi sendo galgado pela mídia. Vocês sabiam que a primeira novela que apareceu na rádio era uma novela de alienígenas que invadiam a Terra? Pesquisem depois. Aqueles alienígenas, era uma rádio, a narração como se fosse de alienígenas invadindo a Terra, e as pessoas acreditaram e tiveram algumas que saíram das suas casas. O primeiro beijo gay, irmãos. Eu nunca vi um homossexual. São amados por Deus, mas Deus abomina essa torpeza. Primeiro beijo gay na televisão nacional, mostrando isso foi uma agressão às famílias. Se vocês voltassem no tempo, na década de 90, tu via dois homens, duas mulheres abraçados, um pai de família ia lá e ia intervir naquela situação. E aí a TV filmava essas cenas para querer exaltar a homofobia. E óbvio que eu não estou pregando aqui ódio ou qualquer coisa contra. Pelo contrário, temos que ganhar eles para Cristo Jesus. Estão buscando no pecado o que só Cristo pode dar. Mas então aquilo entrou como normal. E o mundo inteiro presenciou isso e hoje se tornou normal. Você sabia que em 1920 teve o primeiro protesto em Hollywood contra uma cena que sugeria a lascívia? Era uma cena em preto e branco, tinha um homem e uma mulher no quarto, um em cada cama. E só sugeria. Aquilo gerou um protesto em Hollywood do mundo secular. O mundo e a igreja sempre mantiveram a igreja um distanciamento do mundo. Mas o problema é que o mundo foi se decaindo, a igreja foi se mantendo a distância, mas na mesma decadência. Coisas que o mundo não assistiria tempos atrás, a igreja assiste. Nós temos um filtro contra os enganos, mas deixamos passar impureza, deixamos passar violência, deixamos passar vários pecados diante dos nossos olhos, e quando nós olhamos o que está diante de nós, nós não choramos, porque estamos acostumados, estamos cauterizados. Eu tomei uma atitude com a minha esposa lá em casa, e eu não digo isso como algo de regra,
Mas eu e minha esposa decidimos sair das mídias sociais, ainda tenho uma conta no Instagram que ela vê, aliás, a minha esposa tem a senha do meu celular, do meu cartão de banco, tem tudo em comum, não tem nada em nenhum lugar, nenhum espaço que um e outro não possa adentrar na vida, nós andamos na luz um com o outro. E ainda tem uma conta lá que às vezes nós usamos para olhar algumas questões da igreja, mas nós saímos e não tínhamos nem internet. Nós assistimos séries, nós assistimos filmes, nós amamos compartilhar as coisas de Deus. Eu tomo meu chimarrão com aquela galega linda, maravilhosa, e temos o tempo de love, um com o outro e com o Senhor, de comunhão em casa. Evitamos dar tela para os nossos filhos. Eu vi um documentário que eu estava comentando com o Diego, que é o Dilema das Redes. Não é um documentário cristão, mas os criadores dos algoritmos do YouTube, Pinterest e, enfim, várias dessas redes disseram, e eles hoje estão palestrando pelo mundo pelo rumo que a coisa tomou, e eles assim, o objetivo deles é mudar as pessoas um pouquinho cada dia. A timeline que rola assim, ela rola assim porque imita os jogos de azar. Porque esse movimento gera uma química no cérebro. E hoje, irmãos, muitas pessoas estão viciadas com vícios digitais e entretenimento dentro da igreja. E não estão se dando conta. Porque ninguém fala. Você sabe como é que você é conhecido dentro das redes? Usuário. Você é um usuário. Irmãos, aí nós ficamos nos perguntando por que não vemos a glória de Deus, por que não percebo a presença de Deus, por que não se manifestam os dons, a graça, o poder, mas se não há santidade. O Senhor, antes de se mostrar poderoso, ele disse: santificai o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Quando a igreja era uma marca da igreja, mais de uma vez aconteceu em Atos, tem um testemunho de livros de feitiçaria que as pessoas colocaram, que contabilizavam um alto valor. Irmãos, nós temos que ter todo cuidado. Eu desconfio da minha carne. É por isso que eu não fico colocando diante dos meus olhos. Homens e mulheres, vocês têm percebido a ação maligna de sensualidade que paira nos nossos dias para destruir casamentos? Vocês têm se dado conta disso? Vocês têm tido discernimento que o diabo quer a tua atenção, quer roubar teu tempo? Se a igreja morna nauseia o Senhor, tu pode ter certeza que o diabo vai amar isso. E essas coisas vão cauterizando. Já ouviram falar da janela de Overton? Depois vocês dão uma olhada lá. É como que os critérios e os padrões vão sendo aceitos e as coisas vão sendo aprovadas na sociedade. Tu joga sempre no absurdo. Isso é cultural já. Quer comprar uma casa, tu vende por quanto? X, para na verdade quero oferecer lá embaixo e chegar no meio termo. Os caras querem liberar a maconha. Vão liberar todas as drogas. Não, todas as drogas não. Tá, então só a maconha. Assim eles vão indo. Então nós vamos olhar o tempo todo Satanás com as mídias e o mundo diante dos nossos olhos, queridos. O que tu vê não tem como desver. Não pensem que não tem efeito. Quem é que é do tempo do Aquaplay? Aquaplay era um joguinho que tu apertava, as argolas ficavam assim dentro da água. Queridos, quando vocês ficam olhando essas coisas do mundo, essas cenas todas, elas vão mudando as conexões neurais. Tem efeitos e nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Nós temos tido muitas lutas dessa geração com a impureza, com a apatia, com a depressão, com confusão na mente, uma mente que não é sã, pessoas adoecendo na sua psique. As doenças dos séculos todas têm sido de origem psíquicas. Pessoas com seu emocional
fragilizado. E o diabo, para enganar, ele só precisa ser ouvido. Quando o homem deu corda, a mulher deu corda para Satanás, ali já estava feito estrago. Coisas que são do mundo, onde ele tem atenção, ele tem brecha para destruir a mente. O pecado é a legalidade que Satanás acha para agir. E existe a omissão de Adão. Tem até um livro, O Silêncio de Adão, na narrativa, conta que é muito provável que Adão estava do lado. Tanto que a teologia não chama o pecado de Eva, mas o pecado de Adão. Diz que Eva foi enganada, Adão não. Foi consciente, não interviu. E eu percebi, queridos, quando tomei essa atitude radical de não permitir mais essas coisas, e eu sei que até podem ser lícitas, queridos, Eduardo Aracaque Júnior, tomei essa decisão por fé, e eu te digo, não me tem feito falta nenhuma. Eu percebi que estava sendo atacado, eu li a palavra, irmãos, estava lendo a palavra, eu lia por muitos meses, uns 20 capítulos por dia, todos os dias, o dia todo. Lia de joelho, lia orando, lia chorando. E orava com paixão, orava sem querer saber o tempo terminar. Eu percebi que a leitura começou a ficar arrastada. Ficava, às vezes, 1, 2 dias sem ler. A oração começou a ficar litúrgica, mecânica, ritualística. E eu percebi que eu estava sendo atacado pelo diabo. Não havia mais em mim aquele desejo, aquela paixão por Deus, de estar com Deus. E aí que eu me arrependi. E eu quero dizer, queridos, que o quente, o fervoroso, não é quem não peca, mas o quente, o fervoroso é o que se arrepende, se quebranta. O morno administra o pecado. Lá em 2 Coríntios 2:11 diz, porque, queridos, uma coisa que eu tenho me preocupado são como que nós vamos mascarando a falta de intimidade com Deus por encontros. E hoje nós vemos um fenômeno nos nossos dias. Conferências cheias, igrejas vazias. Muita gente vai ter uma conferência lota, mas e o grupo caseiro? Cadê os irmãos do grupo caseiro? Da comunhão, do evangelismo, das orações? Por que que não lota? A palavra diz, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Qual o contrário de simplicidade? Complexidade. E pureza, obviamente, é impureza. A igreja não morre por falta de estrutura, morre por falta de fogo, morre por falta da presença do Senhor. Lembro de uma frase de um irmão chamado Leonard Ravenhill, que dizia assim: o entretenimento é o substituto diabólico para a verdadeira alegria no Espírito Santo. Isso aqui sem falar com outros casos, como, por exemplo, casos que eu lidou com o vício de jogos. Cuidem com os jogos, meus amados. Minha família foi viciada em jogos. Jogo é legal, tu baixa no teu celular, tu compra um play, não sei que número tá, 5, 6. Isso é legal. Me diz que tu vai sair de um jogo de um Play 6, ou ver um filme legal da última hora e sair dali querendo ter comunhão com Deus. Até tu ajustar tua mente, tu fica sempre, quando vê uma série, no próximo capítulo, fica com a mente pensando, fica com a atenção naquilo. Até tu conseguir te concentrar para ter prazer na presença de Deus. Aí o cara vai, mas é mais para cumprir tabela do que por uma paixão por Deus, de querer estar com Deus, e mais de Deus, e mais do Espírito, e mais da presença. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo, Tiago, João, Pedro na frente
das coisas que essa geração tem posto diante dos seus olhos. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, eu creio que é um rogo do Espírito, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não toma a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a importância do pensamento. Mente santificada, os sacerdotes tinham uma placa na testa, santidade ao Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguns vão se corrompendo na mente e não sabem por que não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os sacerdotes eram postos por Deus para ministrar a Deus pelos homens e aos homens da parte de Deus. Levar Deus para os homens e levar os homens à presença de Deus. Aquilo que eu não posso ministrar ao Senhor, eu tenho aberto mão na minha vida. Faz uma pergunta, você é sacerdote do Senhor. Nós somos nação de sacerdotes. O que na tua vida tu não pode usar para ministrar ao Senhor? Vale a pena ter? Agora eu vou ler um texto que, infelizmente, nessa geração não se tem lido. E eu quero ler para mim mesmo, irmãos. Não é, por favor, eu não conheço os irmãos aqui, mas esse texto é palavra do Senhor para todos nós. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, e aí fala de, em caso de relações sexuais ilícitas, a esposa tornar-se adúltera, aquele casar com a repudiada comete adultério contra ela. Obviamente, o senhor está falando aqui de casamento que é indissolúvel, mas ele está falando de gatilhos que podem nos levar para o pecado. Se o teu olho te faz tropeçar, o Senhor está dizendo para arrancar o olho. O que te faz tropeçar? Considera no teu coração. Qual é o gatilho? O que tem te levado ao pecado? O Senhor está trazendo uma palavra de advertência, de alerta, de atenção. Corta fora. Não administra. Corta. O Instagram te faz tropeçar, corta! Se o teu celular te faz tropeçar, corta! Te convém entrar sem essas coisas no céu do que tu teres todas elas e ir para o inferno. O Senhor escolheu a pessoa mais amorosa para falar do inferno. Quem mais falou do inferno em toda a Bíblia foi Jesus. O trabalho, a faculdade. Eu lembro de uma irmã que ela não estava muito bem na fé, pediu um conselho para os pastores, que ela estava orando para uma promoção no trabalho. E aí, no meio disso, ela experimentou um renovo da parte do Senhor. Ela tinha dificuldade de andar com o corpo, com a igreja, e ela descobriu a glória da comunhão dos santos, e ela foi renovada na fé, e ela começou a andar com a igreja, ela começou a receber de Deus, ser cheia do Espírito, porque para ser cheio do Espírito eu preciso do meu irmão, porque nos enchemos falando entre nós, entre vós,
com salmos, hinos, cânticos espirituais, e no meio disso veio a promoção, porém aquela promoção ia tirar ela desse contexto. E ela chegou de novo e disse: veio a proposta, mas eu já renunciei. Eu vou ficar ganhando menos, mas eu não vou abrir mão da essência, da presença, do que agrada a Deus, porque isso é a verdadeira riqueza. Lembro, e eu estou indo para o final de Malaquias 3, da queixa dos sacerdotes, e aquilo ofendia o Senhor. Lá em Malaquias 3, 13, olha o que estava no coração desses sacerdotes. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que tens falado contra ti, temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha esse sentimento desses sacerdotes se comparando com o mundo. Olha aquelas pessoas do mundo, eles prosperam, eles têm, que nos adiantou servir a Deus. E aí o Senhor diz ao memorial diante de mim. O Senhor diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Outra vez vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque nós temos uma viva esperança no Evangelho. E eu queria encerrar com o testemunho de uma visão de uma irmã, que uma vez Deus falou para ela onde é que estava a verdadeira adoração. Já pensou? Se o Senhor dissesse para você onde é que está a verdadeira adoração, eu acho que Deus ia me levar, eu ia pensar que Deus ia me levar para um lugar no céu que tem anjos, que tem instrumentos que não existem na terra, tocando em notas, com combinações magníficas. Mas o Senhor pega aquela irmã e leva para a terra. Bom, na terra, eu já ia me assustar. Quando chega na terra, leva por um lugar simples, com pessoas simples, num barraco de pau. Elas estão numa roda, de cabeça baixa, orando ao Senhor, adorando o Senhor. E o Senhor diz assim: aqui está a verdadeira adoração, porque os anjos me assistem 24 horas. Eles não veem nada e me adoram. Eu só digo não para eles. Eles só dizem sim para mim. Aqui está a verdadeira adoração. Nós não adoramos por aquilo que Deus faz, mas por quem Ele é. Ele é o nosso maior tesouro. O que está te prendendo, irmão, de viver uma vida consagrada ao Senhor? Para de querer conciliar os prazeres da carne com as alegrias eternas.
Abre mão do que tiver que abrir mão e te santifica para o Senhor. Ele vem buscar uma noiva apaixonada que o ama por inteiro, que quer ele por inteiro, assim como ele nos amou por inteiro. Que possamos juntos, como em toda a história da igreja sempre foi, de irmãos que abriram mão de tudo pelo reino de Deus. E saiba, meu irmão querido, que o Senhor cuida da tua vida. Ele não vai se fazer vanguarda de que ele não é retaguarda, mas quando tu confia, entrega tudo para o Senhor, ele vai te guardar em todas as coisas de todo mal. E como disse Paulo, mesmo diante da morte, do abandono dos irmãos, e várias situações, ele diz: o Senhor, reto juiz, me assistiu e me revestiu de força. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Em breve nós vamos estar lá na glória com o Senhor, na nossa verdadeira pátria. Essa é a diferença de um embaixador para o imigrante. O imigrante quer a cultura do mundo. O embaixador não. Ele é o representante legal de outra nação. Nós somos embaixadores do reino. Você é chamado para ser totalmente do Senhor. O Senhor tem ciúmes de você. Isso deveria quebrantar o nosso coração. Às vezes nós estamos horas diante de tantas outras coisas e o Espírito fica com ciúmes, porque nos ama, porque Ele gosta de ouvir a tua voz, gosta de andar contigo. Ele te criou para andar com Ele, tu nasceu fruto do amor de Deus, não é fruto do acaso, tu é fruto do propósito de Deus. Senhor, que dura é essa palavra para mim mesmo. Eu quero, com meus irmãos, me entregar a Ti mais uma vez e te dizer, Senhor, que nós dizemos sim e amém à voz do Teu Espírito, e nos arrependemos nas vezes em que flertamos com o mundo, desperdiçamos tempo com o mundo, com coisas vãs, pelas vezes em que não nos dedicamos às coisas eternas e te causamos ciúmes. Tantas vezes tu estava lá no nosso quarto esperando, e nós fomos dormir direto, não oramos, não dedicamos tempo, atenção para estar contigo, Senhor. Nós somos chamados à comunhão e nós queremos viver essa comunhão, Senhor, nesses dias que vivemos de iniquidade, de armadilhas e ciladas de Satanás. Guarda teu povo, para que seja radical pela santidade, dispostos a abrir mão e a cortar tudo que nos afasta de Ti. Nós queremos afastar de nós o que atrapalha a nossa intimidade. Que haja, Senhor, nesses dias uma revolução, um avivamento pela santidade, pela comunhão contigo. Leva-nos a praticar essa palavra, Senhor, para que possamos experimentar esse rio de vida. Perdoa, não nos deixa ser como o povo de Israel, como disse o profeta Jeremias, que cavou cisternas rotas, poços que não retêm as águas e tinham abandonado o manancial de água viva. Não, Senhor, como cantamos aqui, Tu és o nosso manancial, Tu és o nosso prazer. E nós queremos dizer, Senhor, que Te amamos e nos santificamos. O que Tu nos mostrar, nós estamos prontos a cortar de nossa vida, para que Tu tenha tudo de nós. Nós preferimos entrar na glória para viver contigo para sempre, custe o que custar. Tu já pagou o preço da nossa salvação. Qualquer coisa que venhamos a abrir mão não se compara com a glória que nos espera. Oh, Senhor, bendito seja o Teu nome. E à medida que os irmãos têm lutado contra o pecado de distrações e estão dizendo sim para Ti, enche-os com o Teu Espírito Santo, transborda da Tua vida, renovando, enchendo de alegria, vida, paz, para que possam transbordar da Tua vida nesse mundo perdido,
para que o mundo possa olhar para a tua igreja, para cada filho teu, e possam ver pessoas que resplandecem a tua glória, manifestam o teu fruto, o teu caráter, o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.